Você já ouviu falar sobre tanatofobia? Apesar de ser um termo pouco conhecido, muito provavelmente você conhece alguém que sofre desse mal. Por exemplo, você conhece alguém que tem muito medo de morrer? Tanatofobia é justamente sobre isso, e no Momento Saber a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Vem comigo! Tanatofobia é o medo exagerado da morte. A palavra tem origem grega, que é de thanato, que é respeito de morte, e phobos, que tem a ver com fobia, com medo. Desde lá o começo da nossa infância, a gente aprende que o normal da vida é nascer, crescer e morrer. Só que quando esse pensamento da morte se torna excessivo e prejudica a nossa vida, o nosso dia a dia, isso se torna a tanatofobia. Os sintomas da tanatofobia são muito parecidos e às vezes estão muito ligados com os da ansiedade. Então, assim, podem ser de caráter físico, taquicardia, falta de ar, né, sudorese, e também no aspecto cognitivo, aqueles pensamentos que ficam voltando toda hora a respeito da morte, daquele medo excessivo. Às vezes prejudica também, como por exemplo o sono, porque a pessoa pode ter medo de, né, aquele medo excessivo de morrer dormindo, então prejudica também o sono. Então são muitas características e elas têm que ser avaliadas por um profissional adequado. A busca por uma ajuda, ela é necessária quando a pessoa percebe que no dia a dia dela, no seu cotidiano, a sua vida realmente está sendo prejudicada. O medo da morte é comum e é necessário para que a gente evite situações que nos coloquem realmente em risco. Agora, lidar com esse medo depende do nível do medo. Quando é a tanatofobia, quando é excessivo, a gente precisa buscar ajuda especializada. Um dos motivos pelos quais, porque existem vários, né, que a pessoa às vezes desenvolve a tanatofobia, eventos traumáticos, quando a gente lida com uma ente querida, uma pessoa muito próxima que sofreu bastante antes da morte. Então, na velhice, às vezes, né, a pessoa ela já tem contato com mais pessoas que estão nessa fase. Então, pode sim ser um gatilho para que se desenvolva a tanatofobia. O tratamento indicado para a tanatofobia envolve principalmente a psicoterapia, mas também tem alguns tratamentos complementares. Atividade física, que sempre é bom para diminuir essas crises de ansiedade, meditação, trabalhos de respiração, às vezes também se envolver com alguma atividade social, para que a pessoa diminua o nível de ansiedade e de estresse. A tanatofobia, ela não está ligada necessariamente a uma faixa etária, né? Alguns estudos dizem até que as fobias elas acontecem num ápice aí dos 20 anos. Só que em cada fase existem gatilhos que podem ser desenvolvidos, né? Como a gente acabou de dizer, que talvez na questão da velhice seja uma fase que ela ocorra com uma maior incidência. A pandemia da Covid-19, ela influenciou a humanidade de maneira geral, porque a gente teve que lidar de frente com a morte, né? Pessoas, entes queridos que às vezes faleceram em decorrência da doença. Algumas pessoas, inclusive, também passaram por experiências de quase morte na fase mais aguda, né, da doença. Então, pode ter sido um gatilho, sim, para que aumentasse os casos de tanatofobia. Assim como outras fobias, a tanatofobia ela é recuperável também. Então, procurar ajuda médica, nos primeiros sintomas, nos primeiros sinais de que está sendo prejudicial para a sua vida, é importantíssimo. Então, assim também como outras fobias, cuidar da saúde mental é muitíssimo importante.